Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje daremos início à nossa disciplina de inglês técnico, que é uma disciplina que tem o objetivo de capacitar os estudantes a ler textos em inglês, mesmo sem ter o domínio do idioma. Como? Através das técnicas de leitura. E hoje eu vou apresentar para vocês as Reading Strategies. O que são Reading Strategies? São técnicas que ajudam os leitores no processo de compreensão de um texto. Então, as estratégias de leitura ajudam os estudantes a fazer a compreensão de um texto mesmo sem saber traduzir palavra por palavra. Então, eu não entendo nada de inglês, eu não tenho domínio do idioma. Mesmo assim, utilizando essas estratégias, vocês serão capazes de retirar a ideia principal ou informações específicas. E quais são essas estratégias? Nós vamos ter os cognates, as repeated words, as marcas tipográficas ou previewing, as keywords e a prediction. Então, ao longo da nossa disciplina, eu vou apresentar para vocês cada uma dessas estratégias, ok? E hoje nós vamos trabalhar com os cognatos. Então, o que são cognatos ou palavras transparentes, como vocês podem encontrar em alguns livros? Ok? Os cognatos são palavras semelhantes em dois idiomas. Então, no nosso caso, palavrinhas parecidas no português e no inglês. Olhem para esses exemplos, turma. Então, nós vamos ter a palavra administration, que lembra administração, né? Information, informação. Globalization, globalização. Important, né? Parece uma palavra importante. International, internacional. Problem, palavrinha problema. Multinationals, né? Multinacionais. Future, futuro. E connect, tá? Conectar. Então, são palavras que vocês irão olhar e rapidamente conseguirão identificar o significado porque são parecidas com a língua portuguesa. Existem três tipos de cognatos, turma. Os cognatos idênticos, que são aquelas palavras que são idênticas na escrita, tá? Na grafia, idênticas à língua portuguesa, são escritas da mesma forma. O que muda? A pronúncia, tá? Olha o caso de cinema, né? Piano, hotel. Então, várias palavras que vocês encontrarão nos textos que terão a mesma escrita. E o que vai mudar? Apenas a pronúncia. Vamos ter também os cognatos semelhantes, né? Como o nome já está dizendo, são parecidos com a língua portuguesa, então facilmente vocês também identificarão. Então, geralmente, vai haver a ausência de uma letra ou acréscimo de alguns sons, tá? Que vai diferenciar, são palavras formadas pelo acréscimo aí de sufixos, de prefixos, mas mesmo assim vocês conseguirão identificar o significado porque tem essa semelhança, ok? E nós temos também os cognatos distantes, que são palavrinhas vagamente parecidas, tá? Mas mesmo assim, por ter essa diferença um pouco acentuada, vocês ainda conseguirão identificar porque se assemelham à língua portuguesa, ok? Mas, quando nós falamos desses cognatos, né, vocês precisarão ter cuidado com os false cognates ou false friends, tá? Que são falsos cognatos. Palavras que, apesar de terem aí a semelhança com a língua portuguesa, né, elas apresentam significados diferentes, tá? Então, olha esse primeiro exemplo, que é a palavrinha parents, um vocabulário que vocês adquiriram lá no ensino fundamental, tá? Então, vocês aprenderam que quando nós falamos pais em inglês, né? Eu quero dizer meus pais, então eu vou falar my parents, né? Palavrinha parents, professora, mas parece com parentes, é muito parecida com parentes. Sim, mas é um falso cognato. Na verdade, parents significa pais.
Palavrinha data, muito importante aí para a área de vocês, porque vocês estão em constante contato com essa palavrinha, né? Palavrinha data, que significa dados, informações. Ah, mas não é data? Não, também é um falso cognato. Como é data em inglês? Lembram? Date, né? Com E no final. Palavrinha relatives. Ah, parece com relativos, professor, mas também é um falso cognato. Aqui sim nós vamos ter parentes em inglês. Actually é atualmente? Não, também é um falso cognato e actually significa na verdade. Cafeteria, é cafeteria? Não. Cafeteria significa aí refeitório, aqueles refeitórios, né, de universidade, tipo aqueles refeitórios de universidade, ok? Então, quando vocês estiverem trabalhando, olhando, analisando um texto em inglês, precisarem fazer a leitura de um texto em inglês, a primeira estratégia que vocês irão utilizar são as palavras cognatas. Vocês irão ir em busca desses cognatos, palavrinhas parecidas, né, no português e no inglês, e tendo cuidado com os falsos cognatos, ok? Então, existem várias palavras, gente, que são falsos cognatos, tá? Então, existe uma lista lá na plataforma, né? Eu vou adicionar, já coloquei lá um linkzinho para que vocês tenham acesso a essa lista de falsos cognatos, ok? Aqui eu trouxe mais alguns exemplos, tá? Como o verbo pretend, né? É o verbo pretender? Não, não é pretender. Na verdade, pretend significa fingir, ok? E mais alguns exemplos, né? Que vocês podem observar. Palavrinha prejudice, né, que parece com prejudicar, mas é preconceito. Nós temos library, né? É livraria? Não, é biblioteca, ok? E nós vamos agora trabalhar com a nossa segunda estratégia, que são as repeated words, ok? O que são repeated words? Repeated words são palavras repetidas. Palavras que, a sua repetição, elas se tornam importantes dentro de um texto. Então, quando vocês pegarem um texto em inglês e observarem que uma palavrinha aparece várias vezes, 3, 4 vezes dentro desse texto, vocês precisam observar, podem destacar essa palavrinha para verificar em seguida se ela vai realmente ajudar vocês a identificar a ideia principal ou uma informação específica. Mas é qualquer palavra repetida que vai me dar essa informação que vai ser importante dentro do meu texto? Não, tá, turma? Então, essas palavras repetidas, para que elas possam dizer alguma coisa para vocês, né? Ter algum sentido, elas só podem ser nouns, substantivos, adjectives ou verbs, tá? Essas palavras repetidas geralmente só podem ser substantivos, adjetivos ou verbos, para que elas possam aí ter importância e dar algum sentido aí à ideia de vocês, ok? E as demais palavras como artigo, preposição, conjunção, pronomes, apesar de terem grande incidência dentro dos textos, elas não são tão importantes para a compreensão de um texto, tá? Por isso que vocês não podem aí, por exemplo, circular, sublinhar um artigo, uma preposição, classificar como uma palavra repetida, uma repeated word, porque sozinhos, isolados, essas palavrinhas elas não vão dizer nada, certo? Então, sempre que forem destacar, sublinhar, identificar no texto repeated words, lembrem de procurar pelos substantivos, adjetivos ou verbos, ok? Aqui, gente, eu trouxe um exemplo de um pequeno texto, tá? Onde eu já destaquei as palavrinhas com a maior incidência de repetição. No caso, a palavrinha teachers, né, que apareceu várias vezes no texto, e a palavra celebrate, celebrations, ok?
Então, rapidamente, o aluno consegue identificar que esse texto vai falar aí sobre Teachers Day, Dia dos Professores, certo? E aqui as referências, tá, dessa aula de hoje. Então, turma, nós vamos ficando por aqui e na próxima aula nós vamos dar continuidade às estratégias de leitura, ok? Bye bye, class. See you next week.